Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Gente, esse vai ser mais um vídeo colorindo Bobbie Goods. Como vocês podem observar, já está um pouco colorido. Eu resolvi pegar esse aqui que eu já comecei, até porque eu não costumo terminar no vídeo, porque é muita coisa, demora muito tempo pra colorir tudo. Esse aqui eu já comecei, eu colori aqui a estradinha, e aí eu fiz com esse mais claro e sombreei com esse marrom, com esses marrons mais escuros, apesar de que minhas canetas estão acabando. Isso que dá comprar caneta de qualidade ruim, é muito ruim fazer isso, mas é porque eu não tenho dinheiro pra comprar caneta boa. Aí eu peguei, tipo, aquelas canetas de ponta fina e fiz uns pontinhos. Aí eu fiz com marrom e com branco. Pintei aqui, plaquinha com o cinza clarinho, esse cinza meio esverdeado, porque é os cinzas que eu tô tendo com tinta. O marrom foi bem pegando o restinho, tentando fazer aqui alguns sombreados e deu certo. Fiz os berries. Aí aqui eu pintei a cenoura, zucchini, eu não sei o que é, não lembro o que é. Eu pintei assim, eu não sei se é pepino mesmo ou não. Turnips, que eu sei que é nabo. Já pintei aqui, pintei a grama, pintei o patinho. Pra mim tá muito satisfatório esse amarelinho dele aqui. E aí agora eu vou continuar pintando com vocês. E aí eu espero que vocês achem relaxante. Eu vou pintando, vou conversando. E vai tendo o som de página, o som das canetas. Eu já fiz um vídeo desse. E esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Então vamos lá. Minhas canetas não estão aparecendo aqui no vídeo, né? Tenho bastante. Deixa eu ver se encontro um marrom legal aqui pra fazer essa caixinha. Espero que esteja pegando o som da caneta. Eu tô com a janela aberta, não sei se tá pegando o som lá de fora, porque eu gosto da brisa. Não tá tão frio aqui. Meu apartamento é um pouco quente, mesmo nessa época que tá todo mundo sentindo frio no outono. Aqui na minha cidade está muito quente. Infelizmente aqui é uma cidade muito quente. Eu sempre gostei de calor, mas a real aqui, o nível do calor aqui eu não tô gostando, porque nunca faz frio. Eu não sei o que é sentir frio desde que eu vim pra cá. Eu tô aqui tem pouco tempo, tem acho que um pouco mais de um mês que eu tô aqui. Mas ainda assim eu ainda não acostumei com essa temperatura tão quente. E diz que no verão aqui faz tipo mais de 40 graus. Eu nunca peguei calor de 40 graus, então eu não faço ideia de como que é você passar um calor de 40 graus. Então, assim, né, eu tenho que estar preparada quando isso acontecer. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Tipo assim, eu já sofro muito, tô sofrendo muito esses dias, que tá sempre 30 e poucos graus. Olha pra você ver. Expressão bem mineira, né? Falar, olha pra você ver. Mas olha só, lá na cidade que eu tava antes, as pessoas lá que estão reclamando de frio, estão usando meia, moletom, blusa de frio. E aqui, gente, eu usei blusa de frio, tipo, 2 vezes dentro de casa, bem cedinho de manhã. E depois eu já tirei a blusa de frio, porque tinha esquentado muito. Imagina agora, tipo, as pessoas lá morrendo de frio. Eu aqui só usei blusa de frio nesse momento, sabe? 2 vezes de manhã, cedinho. E aí, agora eu tô sempre com calor, sempre com roupa de calor.
eu aproveito, tipo, quando eu saio à noite, assim, e vou pra um lugar com ar-condicionado, tipo, na igreja tem ar-condicionado. Porque aqui todos os lugares têm ar-condicionado. Porque precisa, não tem como, é muito quente. Tô colorindo as plaquinhas aqui, tô colorindo as plaquinhas de cinza. Mas, cara, é bizarro. E aí eu queria muito sair com um blazer, porque eu amo blazer. Eu tenho vários blazers, eu sou bem obcecada e eu não tô podendo usar blazer aqui porque não faz frio. E assim, nós estamos em maio, então eu tô doida pra chegar o inverno. E aí eu acho que no inverno vai ficar com uma temperatura mais amena. Teve gente daqui falando que dá pra usar blusa de frio no inverno. Eu tô um pouco cética, confesso, em relação a esse tal frio que deveria fazer aqui. Não reparem no som de caminhão. Então assim, diz que vai fazer frio, mas eu não posso afirmar com certeza se realmente vai ter frio, porque eu estou acostumada com temperaturas realmente muito frias. Achei que tava perdida a caneta. Então pra mim isso aqui não é nada, sabe? E aí eu tô, tipo, sentindo muita falta do frio. Justo quando eu tava começando a gostar mais de frio. Quando eu era mais nova eu odiava o frio. Porque a cidade que eu fui criada é uma cidade muito fria, sabe? Tipo, lá chegava a fazer 0 graus de manhã no inverno. Tinha geada todo o inverno. Tem gente que não sabe nem direito o que é geada, né? Mas assim, lá no inverno, tipo, realmente faz, né? Muito frio. E pra mim era horrível ficar dentro de casa. A gente pensa bem, eu reclamava de ficar tendo que usar blusa de frio, ficar debaixo da coberta dentro de casa sem ter que sair, gente. Quando você não tem que sair é ótimo o frio. Claro que eu não curtia muito, né, ficar de coberta e tal. Mas eu achava ruim porque minha mãe falava que tinha que arrumar a casa e tudo. E pra mim era muito difícil fazer isso quando tava muito frio. E hoje em dia eu trabalho de casa e o que eu mais queria era poder trabalhar no frio, sabe? Porque, nossa, gente, tá dentro de casa com frio é bom demais. Claro que é ao mesmo tempo que é ruim usar blusa de frio em casa, né? Mas é bom isso de poder ficar aconchegante, sabe? No fresquinho, porque aqui eu tô sempre com calor. Enfim, o dia que eu passei mais calor na minha vida, cara, teve 2 dias. Um dia foi no Rio de Janeiro. E minha irmã que me lembrou disso outro dia. Eu era bem pequenininha. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E a gente nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Eu sou de Minas, né? E aí a gente queria conhecer o Rio. E aí ia ter um evento de uma igreja lá da nossa cidade. Que eles iam pra igreja lá do Rio. E aí uma moça que a gente conhecia, ela era dessa igreja e chamou a gente pra ir nessa excursão no Rio de Janeiro. E, gente, foi assim, horrível. Primeiramente porque, no fim das contas, porque quando a gente foi pra lá, a gente saiu, era bate e volta. E, gente, bate e volta é péssimo. Ainda mais quando é, tipo assim, com pessoas desconhecidas, sabe? Tipo, você tem que ir com um monte de gente de bate e volta. É muito ruim. Então a gente saiu meia-noite, viajamos durante a madrugada pro Rio. E aí a gente chegou lá e, tipo assim, não tinha lugar direito pra ficar. A gente ia pra tal igreja que não tinha ar-condicionado dentro do ônibus, super quente. Fomos pra uma praia, gente. Se alguém do Rio estiver assistindo, né? A gente foi pra praia do Flamengo. E assim, gente, eu detestei. Eu, assim, pode ser que a minha visão esteja nublada porque eu era criança, né? Mas eu lembro que a praia, tipo, era muito suja. E a gente não ficou quase nada na praia. E tava muito, muito quente. E eu não era acostumada com calor, sabe? Tipo assim, cara, eu lembro que a gente sentiu muito calor lá. E foi muito difícil mesmo. E aí, mas tipo assim, eu era criança. E quando você é criança,
criança que você passa por esse tipo de sofrimento, assim, você depois nem lembra direito, e também a sua mãe fica tentando amenizar. Então, quando você não é meio que responsável pelo seu próprio bem-estar, tipo, outra pessoa precisa ser por você, eu vejo de uma forma diferente, assim. Eu acho que o sofrimento é um pouco amenizado, sabe? Pelo menos a memória que eu tenho, assim, de quando eu era criança e passava por certas situações. Agora, quando você é adulto, tipo adolescente, quando você é mais sério e você tem que lidar com essas coisas, fica um pouco mais traumático, sabe? Então, assim, eu lembro que aquela vez eu passei muito calor e eu reclamava com minha mãe de calor. E a gente no meio daquele tanto de gente desconhecida, num lugar sem ar-condicionado, péssimo, assim, sem um lugar direito pra ficar, sem um lugar direito pra deitar, pra descansar. Então, por um lado, era bem ruim, mas por outro, né, eu fui achando outras crianças lá pra brincar, enfim, fui reclamando com minha mãe, me sentindo melhor por estar reclamando. Mas acontece que depois, o outro calor que eu passei muito grande na minha vida foi na cidade de Sertãozinho, em São Paulo. Não sei se vocês vão conhecer, se alguém vai conhecer, porque é uma cidade um pouco menor. Mas eu tenho uma tia bisavó que é lá de Sertãozinho. Agora, eu não tô lembrando se ela tá viva. Eu realmente não lembro se ela tá viva. É a tia Maria. E acontece que a gente foi lá visitar ela. Eu fui conhecer ela lá, né? E aí, gente, tipo assim, eu fui pra lá e eu lembro que tava tão quente. Eu lembro que em casa, na casa dela, tinha tipo aqueles ar-condicionado portátil que você coloca na tomada, coloca no chão. E assim, gente, acaba que aquele ar-condicionado não tava dando pra nada. Tava morrendo de calor. Gente, eu tava dormindo sem coberta. E nessa época, como eu vivia na minha cidade, que é fria, pra mim dormir sem coberta era assim, impensável, sabe? Principalmente porque eu gosto de cobrir. Eu gosto de estar tipo, com alguma coisa me cobrindo. Então, pra mim, eu precisar de dormir sem coberta era um negócio muito, muito chocante, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, não tô acreditando que eu tô dormindo sem coberta. Mas aí, a gente foi lá e tal, eu lembro que de dia, porque quando a gente ia visitar parente, assim, no fim das contas, acabava que ficava um pouco entediada, sabe? Tipo, tinha um momento que todo mundo ia cada um pro seu canto em casa e não fazia nada específico. Gente, as gatas estão brincando ali, vai ficar o barulho. Que droga. Mas enfim. E aí, tipo, não tinha nada específico pra fazer. E aí a gente acabava. E a gente resolveu ir pra praça. A gente tava morrendo de calor. Tipo assim, não tinha nada que aliviar o calor que a gente tava sentindo. E aí foi pra praça e, tipo assim, só pra dar uma volta mesmo. E no fim das contas, acabou que na praça também tava muito quente, gente. Tipo assim, era um calor tão grande, tão grande. E eu nunca esqueço de quanto calor eu passei. E eu acho que tava, tipo, 36 graus, 37. Imagina 40 graus. Enfim, quem for aí, tipo, uma cidade muito quente, tipo Rio de Janeiro, pode ser que me relate aí como que é um calor de 40 graus. Porque eu não consigo imaginar, não consigo conceber um calor desse, gente. Tipo assim, a cidade dos meus pais, quando dava 30 graus no verão, era tipo muita coisa, era tipo muito, muito quente. E a gente achava insuportável, sabe? Quando chegava a 30 graus, era tipo, meu Deus, chegou a 30 graus, está muito quente, sabe? Tipo, desse jeito, pra vocês terem noção. E aí eu fui pra Viçosa. E Viçosa é uma cidade que, tipo assim, eu achava Viçosa quente, porque era mais quente do que a cidade que eu vim. Agora eu não lembro que cor que eu pintei aqui, que eu quero pintar igual aqui, gente. Não tô nem falando nada sobre o Bob Goods, né? Só tô conversando, mas enfim. Gente, aí eu fui pra Viçosa e era uma cidade mais quente do que Carandaí, que é a cidade dos meus pais. E aí eu achava, tipo assim, muito quente lá. Porque eu passava um calorzinho no verão, sabe? Só que no inverno lá faz frio. Só não fazia tão frio quanto Carandaí, mas lá faz
fazia frio, lá faz frio. Tipo assim, de ficar, sei lá, 15 graus. Ficar o quê? 18 graus, talvez. E aí, gente, eu espero realmente que o barulho da cara brincando não incomode vocês. Mas aí, tipo assim, eu fui lá pra Carandaí, né? Ó, fui lá pra Viçosa. E passava esse calorzinho. Mas pelo menos também passava frio. E assim, eu só reclamava um pouco do calor de Viçosa, achava Viçosa quente. Mas aí as pessoas falavam que Viçosa... Mas aí as pessoas falavam que Viçosa era frio. E eu ficava tipo, gente, que loucura é essa falar que Viçosa é frio, porque eu tô morrendo de calor aqui. E aí, tipo, eu lembro de às vezes, tipo, tá friozinho assim, mas eu ficar sem blusa de frio, tipo assim, eu tá de saia principalmente. E as pessoas ficarem tipo, nossa, você não tá sentindo frio? E eu tipo, não, gente, não tô sentindo nem um pouco de frio, isso aqui pra vocês é frio e tal. E as pessoas ficavam chocadas. Só que agora que eu vim pra cá, eu entendo que tem muitos lugares daqui de Minas que são muito quentes. E, enfim, isso de temperatura varia muito, né? Porque Minas é um estado muito grande. Acaba que aqui em Minas, tipo assim, a gente tem a diferença, tipo, de temperatura, de cultura mesmo. Se você pegar, tipo, o norte de Minas e o sul de Minas, é muito diferente, tipo, o sotaque, sabe? Muita gente tem essa percepção de que, é tudo no mesmo estado. Mas varia muito, cara. Eu lembro que, tipo assim, tem coisas que variam de cidade em cidade. Eu acredito que seja todo lugar assim, todo lugar do Brasil, pelo menos, né? Porque era assim. Eu, na cidade dos meus pais, que eu fui criada, por exemplo, truco. Truco não é jogado no Brasil inteiro, né? Mas em Minas é bastante. E aí, cara, quando eu jogava truco em Barbacena, que era onde eu estudava, que era do lado da cidade que eu fui criada, tipo assim, o truco deles era diferente. O jeito deles jogarem truco tinha manilhas diferentes, assim, sabe? E, gente, era tipo, mesmo do lado, a cidade do lado. Por exemplo, na cidade dos meus pais, que eu fui criada, a gente falava, chamava corretivo de corretivo, né? E aí já na cidade do lado era Rorex que eles falavam. E tipo assim, gente, era questão de 30 quilômetros e tipo, tinha coisas diferentes que eu estranhava de uma cidade pra outra, sabe? Em relação também, por exemplo, lá eles falavam tipo, que horas são? Aí eles falavam assim, a hora e tal. Ao invés de falar tipo, são, sei lá, 2h20, era tipo 1h20. Porque assumia que meio que você sabia, tinha uma noção ali de que já era tipo 2 horas, sabe? Então acabava que tinha muito essa diferença, sabe? Tipo de cultural com pequenas coisas assim. Então, enfim, mesmo sendo ali perto, né? Imagina cidades mais distantes, né? Igual eu falei, do norte de Minas pro sul de Minas deve ser muito diferente. Eu conheço pessoas do norte de Minas e do sul de Minas. Uma diferença muito grande é o sotaque. Agora, conhecer a ponto de conversar sobre cultura, isso eu não tive essa vivência de chegar e perguntar assim, sabe? De querer saber em relação a isso. Mas eu imagino que tem diferença, sim, porque ela é visível por aqui, sabe? Essa diferença. Eu, honestamente, acho isso muito fascinante pelo do nosso país, sabe? De ter tantas culturas diferentes perto uma da outra, sabe? Da gente poder ter acesso. E eu acho muito legal a gente, como pessoas do mesmo país, assim, poder procurar conhecer essas culturas, sabe? Poder conhecer, assim, como que as pessoas pensam, como elas vivem, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu queria muito conhecer mais da cultura do meu país, principalmente ali do norte, do nordeste, porque eu, como uma pessoa do sudeste, isso aí quem for do sudeste pode falar, né? Acho que a gente não aprende muito a olhar para as outras regiões do Brasil, sabe? Tipo, de conhecer, sabe? De coisas básicas. Por exemplo, a gente aprende na escola as capitais,
país e tudo, né, de cada estado. Mas ainda assim a gente acaba esquecendo muita coisa que a gente vê na escola sobre o norte e o nordeste e o centro-oeste, até o sul também. Mas principalmente essas outras regiões que eu falei. Sei lá, parece que a gente não é incentivado a isso. Eu não vou dizer que a gente é ensinado a ter preconceito, mas é tipo assim, não dá muita importância, sabe? Quando eu era criança, a gente fez algumas coisas sobre o Luiz Gonzaga. E eu lembro que eu fiquei assim, encantada com as músicas do Luiz Gonzaga. Tanto que eu gosto muito das músicas dele até hoje, sabe? E eu escuto muito Luiz Gonzaga e eu aprendi na escola, mesmo morando no interior de Minas. Acabou que eu tive esse contato com Luiz Gonzaga, sabe? Mas, tirando isso, que foi uma coisa da minha escola, das minhas professoras, não é uma coisa muito comum, assim, a gente ver as coisas, assim, dessas outras regiões. E eu queria muito conhecer, porque às vezes eu me sinto muito burra, por exemplo, de não saber, sei lá, a capital de um estado do norte, sabe? Fico pensando, caramba, mano, tipo assim, eles sabem muito sobre nós aqui do sudeste, tipo, eles têm um conhecimento daqui, a gente não sabe de nada deles, sabe? E eu acho paia, porque as pessoas que eu conheci e também as pessoas que eu vi pela internet, eu sempre achei muito legal, sabe? E a gente aqui meio alheio ao nosso próprio país, eu acho isso muito doido. Até porque em alguns lugares tem uma cultura, assim, de superioridade de certos, né, de certos estados, de certas regiões. O sudeste tem muito isso, eu vou falar assim, principalmente eu vejo São Paulo, de tratar um pouco, gente, não vou falar que é todo mundo, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas muita gente de São Paulo, pelo menos na minha vivência, eu falo isso porque eu sou de São Paulo. Tipo assim, eu nasci lá, morei um pouco lá, tenho muita família lá, então convivo com muita gente de São Paulo. É de achar as pessoas do resto do Brasil meio que excêntricas, talvez, como parte de uma coisa muito curiosa, assim, tipo, olha só que interessante. Sabe aquela coisa que as pessoas têm, tipo, lá, igual lá, quando os portugueses chegaram, viram os indígenas, olha esse povo aí do mato. Eu tenho um pouco dessa sensação de que as pessoas de São Paulo têm essa visão, sabe? Porque, tipo assim, meio que, sei lá, acham que a gente é meio civilizado. Não vou falar que é uma coisa de todo mundo, também não vou falar que é uma coisa consciente, uma coisa que eles fazem assim por querer, mas eu vejo que tem uma certa presença disso, sabe? Tipo, não sei, eu tenho essa sensação um pouco, até por algumas coisas, algumas conversas que eu já tive com pessoas de São Paulo, principalmente por ter sido criada em Minas, porque eu acabei me tornando mineira, né? Porque apesar de ser paulistana, eu fui criada em Minas, eu tenho o sotaque de Minas, eu tenho a cultura de Minas toda e dos pais. Meu Deus, eu tô gritando. Cachorro latindo. Tipo assim, eu tenho a cultura de Minas em mim totalmente. O sotaque, as coisas, os hábitos, o jeito, tudo. Eu sou completamente mineira, porque meus pais são mineiros, né? Então, eu me considero de São Paulo. E, tipo assim, minha convivência com pessoas de São Paulo, tipo, meus primos, assim, sempre foi muito diferente nesse sentido de, sei lá, tratar a gente como se fosse meio que no meio do mato, assim. Cara, tipo, eu não vou chegar e falar que é mentira, porque em Minas realmente é a vivência da maioria dos mineiros do interior. É uma vivência meio que do mato. Mas, tipo assim, é um estereótipo, sabe? Não é todo mundo que vive assim e também não significa que a gente talvez não tenha certos conhecimentos que eles acham que a gente não tem, sei lá. Mas enfim, gente, isso é a minha percepção, uma coisa que eu vejo e que também já vi outras pessoas relatando. Então não é uma coisa só minha, sabe? Mas enfim, o que eu tô falando aqui, eu acho que nós como pessoas que somos parte de um país tão vasto culturalmente, nós precisamos, tipo, ter essa consciência de conhecer melhor o nosso próprio país e de querer ter essa curiosidade, né, da cultura dos outros, porque
eu hoje em dia sinto falta disso. Às vezes eu me sinto mal, por exemplo. Eu queria muito conseguir diferenciar os sotaques do Nordeste, eu não consigo. Eu não sei se eu já conheci pessoas de todos os estados do Nordeste, mas eu já conheci de alguns. E eu vejo como a pessoa fala, eu não consigo diferenciar. Eu queria muito, porque quando eu era mais nova eu achava que não, é sotaque nordestino e pronto. Só que hoje em dia eu sei que tem diferença, né, no sotaque. Tem diferenças no sotaque, diferença cultural, ainda que o Nordeste compartilhe de uma cultura comum em certos aspectos, né? Eles têm muito essa questão, mas tem diferenças. E aí eu fui percebendo essas coisas quando eu fui ficando mais velha, sabe? Porque eu comecei a expandir meus horizontes. Até porque com a internet a gente acaba expandindo, que é muito bom, né? Mas enfim, aí tem toda essa questão, né? Porque da mesma forma que eu não gostava de ser estereotipada, eu sei que os outros estados também não gostam, os outras regiões. Mas eu acho muito doido isso. Eu queria muito conhecer o resto do Brasil, assim, tipo, conhecer outros estados. Ia ser bem interessante, sabe? Enfim, você que tá assistindo até aqui, comenta aí quantos estados do Brasil você conhece. Quais estados você conhece? Se você quiser comentar, eu vou achar bem legal. Eu só conheço a região sudeste. Eu nunca viajei de avião também. E eu conheço só... Eu não conheço o Espírito Santo também. O que pra um mineiro é um crime, né? Porque todo mundo sabe que Guarapari é uma extensão de Minas. A gente claramente tem Guarapari como praia de Minas, né? Então, o fato de eu não conhecer o Espírito Santo pra um mineiro é bem chocante, assim. Mas, de resto, conheço o Rio, São Paulo e Minas só. Aí eu conheço algumas cidades de cada um desses estados. Mas, assim, eu realmente queria conhecer mais. Eu sempre conheci porque, tipo, geralmente eu visitava pessoas e tal. E aí, nessas visitas, eu acabava conhecendo, né? Tipo, visitando familiares, tipo, parentes distantes. Ou então, por exemplo, no Rio, eu tenho família, tipo, em Teresópolis. Tenho família em outras cidades que eu nunca fui, mas eu ia muito em Teresópolis. E aí eu fui em Petrópolis pra passear. E a minha irmã depois casou com um petropolitano. Ela morou em Petrópolis, então eu ia lá também pra visitar ela. E, inclusive, gente, eu sou muito fã de Petrópolis. Nossa, se você é de Petrópolis, comenta aí. Porque eu acho Petrópolis uma cidade tão linda, sabe? Nossa, eu adoro Petrópolis. É uma pena que lá as coisas são muito, muito caras. Porque eu, honestamente, super moraria lá. Embora tenha esse negócio de pagar imposto pra família real, que eu particularmente acho um absurdo. Porque, gente, pelo amor de Deus, olha quanto tempo que o Brasil é república. Por que a família real tem alguma relevância ainda? Só porque os antepassados deles, há muitos anos atrás, governaram esse país, sabe? Eu acho isso muito ridículo. Mas é como as coisas são, né? Fazer o que é desse jeito. Mas assim, acho que eu vou pintar toda essa cor. Mas assim, é muito... Lá é muito bonito. Eu fui naquele festival em Bayern, que fala. Enfim, eu sou péssima pra falar de os nomes em alemão, né? Mas eu acho que chama Bayern Fest. Ai, gente, é tipo um negócio da Oktoberfest. Eu fui lá e eu achei muito legal. Lá em Petrópolis, negócio de cultura alemã. Mas lá é tão bonito, tão mágico. Lá é bem friozinho também, que é bem legal. Embora eu já passei muito calor em Petrópolis. Mas enfim, e tem de tudo lá. Realmente o defeito de Petrópolis é que as coisas são muito caras. Porque, gente, aqui, tipo, eu achava Viçosa caro. E eu hoje em dia vejo que eu não valorizei direito. Porque, assim, a cidade dos meus pais é muito mais barata que qualquer outro lugar que eu já vi. E acho que não tem lugar que bate lá de barato.
era mais barato do que aqui onde eu tô agora e com certeza muito mais barato do que Petrópolis, porque Petrópolis é realmente caríssimo, né? Mas, enfim, se algum dia eu trabalhando de casa ganhar dinheiro suficiente, até porque minha irmã vai voltar pra Petrópolis ano que vem e eu gostaria de morar lá, assim, claro, dependendo de tudo, né? Se meu marido quisesse também, se a gente tivesse condições, mas ia ser bem legal, porque eu realmente gosto muito de lá. Se você nunca visitou Petrópolis, eu acho que é um bom lugar pra se visitar. Eu super indico. Nossa, gente, aquele Palácio Quintandinha, eu achei aquele lugar tão bonito, sabe? Até o Palácio de Cristal também, porque é uma cidade histórica, né? E, gente, eu amo cidade histórica. Eu acho assim tão mágico. Igual eu morava perto de Tiradentes, mas meus pais é perto de Tiradentes. E lá é tão bonito também. Eu gosto muito de lá, só que Tiradentes, porque Petrópolis tem muitos elementos históricos. Tem o centro histórico, só que Tiradentes parece que você realmente viajou no tempo. Tipo assim, tem as ruas de pedra, assim, e parece que você tá real dentro de um livro, sei lá, do século XVII. É bizarro. E é muito legal. É muito bonito, assim. E também digo pra vocês visitarem Tiradentes, porque Tiradentes é muito legal também. Só que aquilo também é caro. Cidade dos meus pais tem muitos lugares. Lá perto tem muitos lugares bonitos, assim. Fica na Estrada Real. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Estrada Real, que era onde era a Rota Real, né? No século, sei lá, 18. E passa por lá. Você pode até, tipo, pegar o passaporte da Estrada Real e, tipo, ir visitando. É bem legal. E aí, fica lá, é um lugar turístico. É um lugar bom para passear, assim. Eu indico pra vocês agora que eu vi que eu não colori a patinha dele. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Nossa, já tem 40 minutos. O que mais que falta? Falta aqui o fundo que eu vou colorir com mais escuro. Colorir com wine. Fazer aqui as sombras. Eu tô ficando cansada de falar. Porque, gente, falar assim baixo cansa muito, sério. Pode não parecer, mas cansa. Então, tá começando a doer. E eu pretendia gravar mais vídeos hoje. Ai, a caneta tá acabando a tinta, que merda. Mas assim, pretendia gravar mais vídeos hoje, só que eu não sei se eu vou conseguir de fato gravar, porque tá cansando a minha voz. Assim, já tá muito tarde. Eu não sou do tipo que costuma gravar de madrugada. Gente, essa caneta aqui já foi. Tem que usar outra cor. Vamos ver qual que eu vou usar, tá? Eu tô carecendo de marrom aqui. Inclusive, gente, se vocês quiserem me dar canetinhas de tons de marrom, de Bobbie Goods, eu aceito. Tons de marrom. Porque os marrons vão embora rapidinho, porque eu uso muito, né? Tudo tem alguma coisa de madeira, assim, alguma coisa marrom pra pintar, então acaba que vai embora mesmo, né? Gente, eu acho que eu não vou terminar esse desenho com vocês. Gente, eu acho que eu não vou terminar esse desenho com vocês não, tá? Porque minha vozinha tá cansando real. Eu vou ficar um pouco em silêncio pra vocês ouvirem as canetinhas, tá bom? Essa aqui também tá acabando. Mas essa aqui é porque ela veio com defeito, porque essa aqui é nova. Muito ruim você comprar um negócio novo e ele vinha assim com defeito lá. E acabou praticamente. Negócio novinho, cara. Deixa eu ver se a outra ponta funciona melhor. Não. Pô, um negócio novo. Isso é muito chato. Esse aqui é o velho desse que já acabou.
meio defeituoso esse aqui, mas tudo bem. Será que tá muito ruim de relaxar esse barrinho? Mas vocês acham que tá muito ruim? Espero que não dê pra vocês ouvirem meu marido reclamando no jogo, porque ele vive fazendo barulho jogando. Esse vídeo nem era pra ficar tão grande assim, eu só fui conversando. Eu ia fazer bem menos tempo de vídeo, mas eu sou falante, né, gente? Essa minha garganta tá doendo real. Vamos ver, eu ia fazer outros vídeos hoje, mas eu não sei se eu vou animar a gravar tantos vídeos assim. Vou ver pra dente antes. Eu sempre acabo esbarrando aqui as outras coisas e manchando aqui, borrando a pintura. Eu tenho esse problema. Eu não consigo fazer uma pintura tão boa, sabe? Acho que tá ficando bonito, não tá? Eu particularmente tô gostando. O cinza ajuda bastante na construção das sombras. Eu ia fazer um vídeo de leitura hoje, mas nunca que eu vou fazer, gente. Vídeo de leitura cansa tanto a voz. E eu já tô com a voz muito cansada pelo tempo que eu fiquei conversando com vocês. Agora eu tenho que achar um tom meio equilibrado pra colocar aqui. Mas minha garganta tá doendo real de falar baixo. Agora, vamos ver um tom aqui. Eu acho que cinza grey. Não, quer dizer cinza grey, mas não é o green grey. Que é um verde acinzentado. Eu acho que ele dá bem aqui, ó. Dá bem aqui, sim. Pra dar um sombreado mais claro aqui, ó. Espero que vocês não consigam ouvir a reclamação do meu marido no jogo, gente. Eu sempre falo com ele que eu vou gravar e mesmo assim fica fazendo barulho. Oh, meu Deus do céu. Mas assim também quando eu tô jogando é bem difícil.